Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Você que está chegando hoje no canal, convido você a fazer o estudo bíblico comigo todos os dias. Sempre nesse horário das 19 horas, nós postamos um vídeo novo, um estudo novo, que consiste da leitura dinâmica da Palavra de Deus pelo método A Bíblia no Meu Dia a Dia de Monsenhor Jonas Abib. Aqui no canal eu uso a Bíblia de Jerusalém, mas você pode usar outra tradução católica, mas vai precisar também de canetas coloridas, verde, azul e vermelha, e de alguma coisa para anotar, seja um caderno, seja um dispositivo digital, como você quiser. Mas no final do vídeo eu vou deixar dicas aqui, uma playlist para que você possa aprender o método direitinho. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Carta aos Efésios, capítulo 3, versículos de 1 a 13. Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo por amor de vós, os gentios, certamente sabeis da dispensação da graça de Deus que me foi dada a vosso respeito. Por revelação me foi dado conhecer o mistério, como atrás vos expus sumariamente. Lendo-me, podeis compreender a percepção que tenho do mistério de Cristo. Às gerações e aos homens do passado, esse mistério não foi dado a conhecer, como foi agora revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito. Os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Desse Evangelho, me tornei ministro pelo dom da graça de Deus que me foi concedida pela operação do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de anunciar aos gentios a insondável riqueza de Cristo e de pôr em luz a dispensação do mistério oculto desde os séculos em Deus, Criador de todas as coisas, para dar agora a conhecer aos principados e às autoridades das regiões celestes, por meio da Igreja, a multiforme sabedoria de Deus, segundo o desígnio pré-estabelecido desde a eternidade e realizado em Cristo Jesus nosso Senhor, por quem ousamos nos aproximar com toda a confiança pelo caminho da fé em Cristo. Por isso, vos peço que não vos deixeis abater por causa das minhas tribulações por vós, o que para vós deve ser motivo de glória. Palavra do Senhor, graças a Deus. O título desta leitura de hoje, desse estudo, no meu diário espiritual, no nosso diário espiritual, é A Graça de Estado. E o que significa isso? É uma vocação dada por um tempo ou para uma vida em que, por causa daquela vocação dada por Deus, daquele desígnio, há uma graça especial própria daquele estado. Um exemplo, no meio comum, né? Se a gente pega uma pessoa que ela é uma pessoa comum na sua empresa, trabalha lá, e
ela tem uma promoção, ela começa a chefiar uma área. Ela tem uma graça de estado daquilo lá. A gente não chama de graça de estado, mas a gente chama de uma autoridade. Há uma autoridade que foi conferida àquela pessoa. Então, a partir daquela promoção, ela tem responsabilidades e autoridades diferentes para exercer a função que lhe foi confiada. Não é assim? É assim quando uma pessoa, a gente tem época de eleição e a pessoa se candidata, ela vence a eleição, ela assume o cargo e ela tem responsabilidades e autoridades pertinentes àquele cargo. Na igreja é assim. Ele é um seminarista, aí ele é ordenado diácono. Ele começa a assumir a responsabilidade e também tem a autoridade própria do seu estado de diácono. Sendo diácono permanente, aquela graça de estado vai permanecer na vida dele enquanto ele for diácono permanente, enquanto ele viver, a menos que peça dispensa de ordem. Mas isso é raro acontecer. Geralmente vai viver o resto da sua vida como diácono. Quando é um sacerdote, a mesma coisa, vai receber a graça própria daquilo. Na igreja a gente chama isso de graça de estado, seja ela temporária ou permanente. Recebeu uma função, uma vocação, tem consigo a graça de Deus para exercê-la. É assim também com os bispos, arcebispos, cargos e encargos que recebem nessas funções acumula. Além de arcebispo, é também presidente de uma comissão, presidente de uma CNBB. Existe uma graça sobre esse bispo, além da dos outros. Cardeal, papa, enfim, isso serve para todos nós, membros da igreja. Paulo tem a graça de estado, dentre os apóstolos, de pregar para os gentios. Ele mostra isso e assume isso, e ele diz, olha, eu entendo que antes ninguém sabia disso, isso me foi revelado agora. E, por causa daquilo que eu já disse, vocês perceberam que eu entendo do assunto, que eu sei o que eu estou dizendo. Olha só. Por essa razão, versículo 1, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo, por amor de vós, os gentios. Paulo está preso. Ele manda essa carta aos Efésios de dentro da prisão. Então ele diz, eu estou preso, porque amo vocês, porque eu os defendo, porque eu defendo que esse mistério que eu preguei para vocês é verdadeiro. Mas eu sei que eu sou perseguido porque tem gente que não entende, eles não enxergam essa verdade. E ele vai explicar isso aqui. Versículo 2. Certamente sabeis da dispensação da graça que me foi de Deus, que me foi dada a vosso respeito. Ou seja, eu recebi essa graça de estado. Versículo 3. Por revelação me foi dado a conhecer o mistério, como atrás vos expus sumariamente, lendo-me. Podeis compreender a percepção que tenho do mistério de Cristo. São os estudos passados aqui na própria carta aos Efésios. E que ele vai falando de uma teologia maravilhosa, explicando toda essa realidade do mistério de Cristo, da reconciliação, dos povos pagãos que são admitidos à mesma graça, da filiação divina, que se estende não só para o judeu que se converte, mas também para o gentio, e são iguais, não tem diferença entre eles, uma vez em Cristo Jesus. É um mistério novo, e aí ele vai dizer disso. Versículo 5. As gerações e os homens do passado, esse mistério não foi dado a conhecer, como foi agora revelado aos seus santos apóstolos, ou seja, à igreja, e aos profetas, aos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, porque no Espírito. Os gentios, ou seja, os povos fora de Israel, são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Isso é novidade. A co-participação da promessa, que era antes só para os filhos de Abraão, só para os descendentes
da promessa que os judeus julgavam se realizar através do cumprimento da lei. E Paulo fala que não, antes vem a fé. Que bonito. E aí ele vai falar assumindo essa graça de Estado. Olha como Paulo assume essa graça de Estado. Desse evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi concedida pela operação do seu poder, no momento da sua conversão. A mim, o menor de todos os santos, e porque Paulo muitas vezes vai dizer isso, né? Sou como um abortivo. Por quê? Porque ele antes era perseguidor da igreja. Ele sabe de onde ele veio. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios a insondável riqueza de Cristo e de pôr em luz a dimensão do mistério oculto desde os séculos em Deus, Criador de todas as coisas, para dar agora a conhecer. Olha que lindo isso, gente. Meu Jesus. Para dar a conhecer aos principados e às autoridades nas regiões celestes. Paulo está dizendo o quê? Está dizendo que o céu não sabia como era esse plano de salvação para os gentios. O céu, os anjos, não tinham conhecimento dessa revelação. E quem está revelando isso através do Espírito Santo a todos, não só aos homens, mas ao céu. A igreja, por meio da igreja. Meu Deus do céu! Como não acreditar na igreja? Não dá para separar a igreja de Jesus. Quando eu falo igreja, entenda, igreja católica. Mas vamos continuar. De novo, versículo 10. Para dar agora a conhecer aos principados e às autoridades nas regiões celestes, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus, segundo o desígnio pré-estabelecido desde a eternidade e realizado em Cristo Jesus nosso Senhor, por quem ousamos nos aproximar com toda a confiança pelo caminho da fé em Cristo. É grande demais esse mistério. E esse mistério é para mim e para você. Como não amar a Deus? Como não voltar o coração para Jesus depois de uma notícia dessas? Por isso vos peço que não vos deixeis abater por causa das minhas tribulações por vós, o que para vós deve ser motivo de glória. E aqui ele começa a falar e fala, né, um pouco desses sofrimentos dele. Ele falou mais em Gálatas, nós já estudamos, e agora volta a falar na carta aos Efésios. Que conhece os seus sofrimentos. Ele está preso. Paulo, né, quando nós formos ler Atos dos Apóstolos, vai falar das perseguições em Éfeso. Paulo foi apedrejado lá. Foi acusado, foi expulso. Enfim. Paulo lhe diz, olha, não se preocupa com os meus sofrimentos, não. É porque eu amo vocês. Vocês devem se encher de alegria, porque esses sofrimentos são uma glória diante de Deus. Aqui sim dá para se gloriar, porque eu estou seguindo o caminho do Salvador, o caminho de Cristo. Para se alegrar com o sofrimento e animar os outros a não se esmurecer por causa disso, é preciso amar muito Jesus. E aqui fica um termômetro para nós. Nós temos corrido muito do sofrimento, temos tido pouca aceitação e capacidade de suportar sofrimentos por causa de Jesus. É porque o nosso amor ainda precisa crescer mais. Vamos anotar no nosso diário? Opa, agora apareceu finalmente uma ordem de Deus, né? Porque até então nós temos a carta inteira até aqui
tínhamos só princípios eternos. Nós temos ordem de Deus aqui no versículo 13, mas o restante é princípio eterno. Então, vamos anotar aí. Versículo 13, ordem de Deus, e dos versículos 1 a 12, princípios eternos. Se você tem um pouco de preguiça de anotar, né, eu digo a você, olha, anote, porque isso faz parte do método, tá bom? Não permita que esse desejo, como vou fazer isso, tome conta de você. Não, quando você transcreve a palavra de Deus, aí você vai dizer assim, desse jeito eu vou transcrever quase a Bíblia inteira. É isso mesmo. Desse jeito você vai transcrever quase a Bíblia inteira. Você está tomando parte. Perceba que fazendo isso, a Bíblia vai tomando parte verdadeiramente na sua vida. E não só, né, anotando, mas colhendo ali a mensagem de Deus e com o propósito de colocar em prática, são as duas outras perguntas que você responde, a Bíblia, de fato, toma lugar na sua vida, no seu dia a dia. Se você é novo aqui no canal, quero convidar você a se inscrever, acionar o sino da notificação para não perder nenhuma novidade, que todos os dias temos vídeos aqui no canal e juntos vamos fazer a Bíblia inteira com a graça de Deus. Aqui na descrição do vídeo você pode verificar que tem informações que são importantes para você, tá bom? Para você que quer mesmo fazer junto comigo, quer continuar, quer participar, grupo, para que você participe conosco, no WhatsApp também, para receber notificações, não só aqui pelo canal. Quem não está inscrito ainda, convido a se inscrever e acionar o sino da notificação. No final, eu vou deixar a playlist para você que não sabe como é o método e quer já aprender como se faz. Primeiros passos no diário espiritual, tá bom? Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.